Olá, amigos. Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web e estamos no vídeo de número 101 na nossa revista eletrônica. E como sempre, agradeço a vocês que assistem, a vocês que dão like, a vocês que compartilham, aos inscritos, aos futuros inscritos e convido também vocês para que assistam quando vocês tiverem tempo, vocês vejam os 101 vídeos que nós temos aqui no YouTube, no nosso canal, e eu garanto a vocês que são um produto muito bom para a informação. A partir do momento que a gente busca o conhecimento, a gente vê as coisas que estão ao nosso redor, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo todo, nós vemos tudo sob um novo viés, o viés da informação, da cultura, do conhecimento. São vídeos, como eu digo, que todo mundo pode assistir na família, vai do 0 aos 100 anos e você, no mínimo, vai ficar um pouco mais sabidinho, como eu gosto de dizer. Hoje vamos falar sobre atualidades, vamos falar sobre temas que estão na baila aí da mídia e vamos falar sobre um tema internacional que preocupa todo mundo, que é essa questão da guerra entre Israel e Irã. Vamos falar também sobre cultura, atualidade também, mais cultura, que nós vamos falar sobre duas festas populares muito famosas no Brasil. Uma é o Festival de Parintins, no norte brasileiro, e vamos falar também sobre as famosas festas juninas do Nordeste. Vamos agora pegar o balão do conhecimento e vamos dar um giro no mundo e vamos ver quais os temas que estão sendo comentados na mídia atualmente. Meus amigos, vamos começar logo falando de um tema mais pesado, mais preocupante, que é essa questão da guerra entre o Irã e Israel. E como eu sempre faço com vocês, eu tento destrinchar as informações para que quando vocês, já que nosso trabalho é um trabalho jornalístico, para que vocês, quando assistirem, né, aos telejornais, ou vocês lerem na internet esses assuntos, vocês já vão entender melhor, vocês vão compreender, vai ficar mais fácil. Porque quando eles jogam na mídia, eles não têm aquele cuidado de explicar direitinho cada coisa, cada situação, porque guerra é um assunto de geopolítica. Os meus vídeos eles falam muito sobre geopolítica. É uma questão geopolítica mesmo. E geopolítica ela não envolve só política, ela envolve traços sociais, ela envolve traços econômicos e ela envolve também traços religiosos, como é o caso dessa guerra entre essas duas nações. E eu vou falar aqui a vocês um pouco sobre cada nação. Eu já fiz vários vídeos falando sobre o Estado de Israel e eu vou acrescentar novos assuntos, novas informações sobre aquele país. Primeiro, eu vou falar sobre o país, o Irã. O Irã, meus amigos, ele fica no Oriente Médio, que pertence à Ásia, e ele é o país que é a antiga Pérsia, o antigo território persa. O território persa, famoso pelos tapetes persas, famoso também pelos mercados persas, e o Irã hoje é um dos países mais importantes do Oriente Médio. Ele foi um dos criadores da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ele tem como capital Teherã, tem uma população de cerca de 85 milhões de pessoas e a capital, Teherã, tem cerca de 9 milhões de indivíduos vivendo naquela cidade, que é uma mega cidade. Ele é um país, obviamente, árabe, obviamente muçulmano, é um país teocrático, né? Ou seja, é um país que é regido por uma religião, no caso, a religião islâmica, e é um país que é produtor e exportador de petróleo e de gás natural. Então fica aí bem ciente, bem nítida a importância dele dentro do mercado internacional. Porém, os seus grandes parceiros
são os países asiáticos. Isso aí já é um ponto para a gente, para chamar a nossa atenção. É um país que ele é banhado pelo Golfo Pérsico, pelo Mar Cáspio, tem como rios Rio Tigre e Eufrates, e é um daqueles países que no final da década de 70 viveu a chamada Revolução Islâmica. E a Revolução Islâmica aconteceu exatamente dentro e em prol dos chamados países árabes, e para desenvolverem uma certa supremacia religiosa e econômica e social, não só na região, mas também em todo o mundo. Então, isso aí, eu já estou dando algumas dicas para que vocês possam entender o porquê dessa rivalidade, dessa antipatia entre os iranianos e os judeus. Mais precisamente no ano de 1979, assumiram, porque o Irã ele era persa, se chamava um país persa até 1935. A partir de 1935 ele passou a chamar-se Irã. E por volta justamente de 1978, mais precisamente 1979, houve a chamada Revolução Islâmica, onde tomaram o poder exatamente os grandes ayatolás, os grandes chefes. E o mais conhecido, para quem tem mais idade, que conhece, se lembra nos telejornais, foi o Ayatollah Khomeini, que implantou uma política devastadora na região e uma política até sangrenta. E esses ayatolás, eles começaram a ter rivalidade exatamente com um pequeno país localizado no Oriente Médio, que pertence também à Ásia, né? Oriente Médio é Ásia, e começaram esses ayatolás a fazerem uma política massiva, uma política violenta, uma política sanguinária em cima de um país chamado Israel. Então, e por que aconteceu isso? Agora nós vamos falar um pouco sobre Israel. Já que Irã é um país teocrático, nós vamos agora para outro país, que é o país que é Israel, que é a menina dos olhos no sentido negativo do mundo árabe para a destruição. O tamanho do país do Irã, é um país grande, é um país de 1.628.777 quilômetros quadrados. Já o Estado de Israel é um estado menor, bem menor, um país bem menor. É um país que tem cerca de 22 mil quilômetros quadrados, uma população também bem menor, cerca de 9 milhões e 33 mil pessoas, e é um país que foi criado em 1948 pela ONU, num baita de um acordo diplomático, e é aí onde moram vários problemas, é aí onde moram vários calcanhares de Aquiles dentro da geopolítica internacional. Porque Israel foi criado, o Estado de Israel foi criado numa terra, numa área, que segundo os árabes foi como se fosse um esfacelamento da Palestina. Então até hoje eles não aceitam, eles querem um pedaço da Palestina de volta. E também Israel é um país que tem uma outra religião, que é a religião judaica, que eu também já falei aqui nos meus vídeos. Então, Israel ele é um país que ele é totalmente antagônico do ponto de vista cultural, do ponto de vista social e principalmente do ponto de vista religioso com o mundo árabe. O mundo árabe é islâmico, porém nem todo árabe é islâmico, porém todo islâmico ele é árabe. Mas já o povo de Israel é totalmente voltado para a religião judaica. Então isso vem desde que o mundo é mundo. E o que acontece é que Israel é um pequeno país, mas é um país que ele desfruta de uma ótima condição financeira, né? É um país que é aliado dos Estados Unidos e também é um país que tem um desenvolvimento muito grande no setor tecnológico e no setor também de serviços. A sua capital é Tel Aviv e também Jerusalém, que é mais uma capital, digamos assim, religiosa. Tanto Israel quanto Irã, eles têm um turismo religioso muito forte, né?
Israel nós já sabemos por quê. E o Irã tem porque as pessoas vão atrás daquelas antigas construções, das antigas mesquitas, da própria religião islâmica, que tem um apelo cultural e um apelo turístico muito grande. Então, ambos países, eles atraem muito turistas pela questão do turismo religioso. Então, voltando à questão do Estado de Israel, nós temos um Estado que, como eu já, um país que foi criado, embora que nós chamemos de Estado de Israel, mas é um país criado em 1948 e desde a sua fundação ele incomoda aquela região. Porém, até a década de 70, o povo árabe, mais precisamente os iranianos, eles conviviam com uma certa harmonia com o povo israelita ou israelense. Essa guerra, essa sede de sangue, de destruição, ela realmente começou a partir da administração dos ayatolás. E aconteceu justamente porque eles querem a parte, né, que cabe a eles, segundo eles, que é a parte palestina, que segundo eles essa parte foi tomada pelos israelenses. E também outro dado muito perigoso, porque eles chamam Israel de pequeno Satã, porque para eles Israel é aliado do grande Satã, que são os Estados Unidos da América. Então, isso dura já anos, dura décadas, e essa questão atual, da guerra atual, né, esse vídeo foi gravado, está sendo gravado hoje mesmo, dia 25. Ontem nós já vimos um aparente cessar-fogo, não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias, mas o que está preocupando muito os Estados Unidos e o mundo é que o Irã está produzindo uma grande ofensiva, né, nuclear para o mundo. Então, a preocupação hoje com essa guerra é que as guerras hoje são bem diferentes do que eram há 20, 30, 40, 50 anos. Eu já vi muitas guerras, né, pela TV, porque eu desde pequeno que eu sou jornalista, eu me sinto jornalista, que eu sempre gostei de informação, e desde pequeno que eu ouço falar no Ayatollah Khomeini, desse povo todo, e no que eles espalham ao redor do mundo. Então, a maior preocupação hoje é de uma guerra nuclear, é de um vazamento também da energia nuclear. Nós já sabemos o que aconteceu lá em Chernobyl no ano de 1986 e o perigo que pode ser agora o vazamento de energia atômica, de energia nuclear. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é uma das figuras mais vistas, mais midiáticas do setor de geopolítica do planeta. Então vamos torcer, vamos ver, torcer positivamente para que esse cessar-fogo realmente permaneça, porque uma guerra ali teria ou pode ter repercussões catastróficas, exatamente, não só pelas mortes, mas hoje pelo grande flagelo que é o mau uso da energia nuclear. Agora vamos para um assunto mais ameno. Já falamos sobre a guerra, sobre o que é a guerra, falamos um pouco sobre cada país envolvido e qual a repercussão disso pelo mundo, né? Quando um entra numa guerra, o outro se torna aliado, e a gente vê cada vez mais o mundo, infelizmente, principalmente pelos seus cabeças, se tornando cada vez mais um inimigo do outro. E agora vamos atenuar mais o nosso vídeo, aliviar mais o nosso vídeo de hoje, a nossa revista eletrônica, e vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre música, vamos falar sobre o Boi Bumbá, vamos falar sobre o Festival de Parintins. E o que é o Festival de Parintins? O Festival de Parintins, meus amigos, é um festival cultural, é curioso, não deixa de ser curioso, é interessante, e é um festival que acontece no norte do Brasil, mais precisamente no estado do Amazonas, na cidade de Parintins, não é em Manaus, a capital, acontece na cidade de Parintins. E as pessoas, para irem a Parintins, ou elas vão de barco, né, ou vão em vias fluviais, ou vão através de voo de helicóptero, porque algumas informações
dizem que não tem como chegar até lá através de carro, de ônibus, de caminhão, não tem condição. Então, o Festival de Parintins é um festival conhecidíssimo no norte, é também conhecido em todo o Brasil, ele tem um apelo de mídia muito forte. Eu conheço o Festival de Parintins desde 1996, ou seja, há 29 anos. E tinha um grupo musical que se apresentava nos programas de auditório de grande audiência no Brasil, e, se eu não me engano, era o grupo Carrapicho. E era muito bonito, tinha uma coreografia bem bonita, bem sensual. E ele ali se eu não me engano, também a cantora Fafá de Belém, ela tem um Sayag, Albi Sayag, o nome dele deve ser, eu não me lembro bem do nome dele. Eles foram grandes, fizeram uma publicidade muito grande em cima do Festival do Parintins, e realmente é uma coisa belíssima. Esse festival acontece lá em Parintins desde a década de 60, mais precisamente no ano de 1965, e a festa dos bois bumbás. E é uma festa que mostra a rivalidade entre o boi garantido, que é o vermelho, e o boi caprichoso, que é o azul. São as cores, a rivalidade entre o vermelho e o azul. Tanto é que a música da Fafá de Belém canta diz assim: meu coração é vermelho. Então, exatamente porque o vermelho é o garantido e o azul é o caprichoso. Então, no começo dessa festa, essa festa foi criada para levar um pouco de alegria à população. E ela, lógico, foi criada simples, né? Não tinha os grandes recursos tecnológicos, não tinha a mídia que tem hoje. Então, ela foi crescendo, a população foi gostando. Depois, outras pessoas de outras regiões foram até lá, até que hoje tornou-se esse mega evento, que é patrimônio cultural do norte brasileiro, e que também, né, nós podemos dizer que ele é um patrimônio cultural e material do Brasil pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Só para vocês terem uma noção do que é esse Festival de Parintins. Então, contando um pouco do ritual, então é a rivalidade entre os bois, né? O boi caprichoso e o boi garantido. Então, lógico que a plateia, uma parte da plateia fica a favor de um e a favor do outro, e é essa rivalidade que traz toda essa festa cultural. E essa festa realmente ela bate também com o calendário das festas juninas do Nordeste, que eu vou falar daqui a pouco para vocês sobre as festas juninas, que é uma festa que faz parte do calendário nacional, mas que ela se desenvolve mais no Nordeste. Então, exatamente nesse período de final do mês de junho, acontecem a festa de Parintins no norte e as festas juninas no Nordeste brasileiro. Então, falando sobre Parintins, é um festival muito bonito, muito colorido, com muita gente bonita, né? São os índios do norte brasileiro, os indígenas, né? Hoje nós chamamos indígenas, belíssimos. Há uma infraestrutura tecnológica muito bela. É como se fossem, não são carros, né, alegóricos, mas tem uma produção muito bonita, como é a produção das escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu acho muito bonito as escolas de samba, porque aqueles bonecos, aqueles carros alegóricos, eu acho aquilo ali uma coisa tão bonita, parece uma coisa até cinematográfica. Então, eu digo até que o Festival de Parintins também é um espetáculo grandioso, belo e cinematográfico, belo de se ver, porque fala sobre a natureza, fala sobre a cultura indígena dos povos do norte brasileiro. Tem as toadas, né? Tem vários personagens. Tem o levantador de toadas, que é o cantor que interpreta todas as músicas, né, durante a apresentação, contando a história. Tem a presença dos pajés, que representam a espiritualidade da cultura indígena da região. Tem o caboclo de lança, que representa a bravura. Tem também a Sinhazinha da Fazenda, que é uma figura feminina conectada com a vida no campo e as suas tradições. E tem toda tem todo um elenco, né? Um elenco
um cast, né, de personagens que o público vibra. A cada ano aumenta a quantidade de público que vai até Parintins assistir a esse grandioso festival, e é um divisor, né? Divisa também econômica para o país. E eu já assisti, né? Assisti não pessoalmente, mas pela TV, e a gente vê no YouTube qualquer hora. E é um festival muito bonito, de gente muito bonita, e as músicas são bem esfuziantes, são bem agradáveis, e vale a pena você assistir, vale a pena você pesquisar, porque é cultura, gente, e é cultura brasileira mesmo, da boa. Só uma curiosidade aqui, algumas curiosidades para passar para vocês, é que além de atrair celebridades e além de as apresentações hoje serem apresentações altamente tecnológicas, há um dado bem curioso aqui que eu quero passar para vocês, é que os rótulos de refrigerantes modificam as cores durante a festa de Parintins. A Coca-Cola ela fica vermelha, né, porque ela representa o boi garantido, e a Pepsi fica azul, porque ela representa o boi caprichoso. Então, meus amigos, aqui nós só falamos um pouco sobre essa grande tradição cultural do Brasil, e que fica lá no nosso norte, né, no norte brasileiro, na cidade de Parintins. Não fica em Belém, nem fica em Manaus. Fica na cidade de Parintins, e vocês depois pesquisem aí na web, no YouTube, ou quem tiver condições já vai se planejando, vai até uma agência de viagens e ver como é que pode fazer para que no próximo ano, nos próximos anos, vá visitar aquela região tão misteriosa do Brasil e tão encantadora, tão bela, que é a região de Parintins. Agora vamos para o nosso último tema, que são as nossas festas juninas. E eu fiz, o ano passado, um vídeo falando sobre o Natal. Então, de onde vinha, né, a festa do Natal, qual a origem do Natal, e hoje eu estou fazendo um vídeo falando a vocês um pouco sobre a origem das festas juninas. E amigos, eu me surpreendi porque as festas juninas, nós sabemos que elas vêm das festividades pagãs europeias, né? Na época do solstício de verão. Mas eu pensei que fosse mais recente, mas não é. Essas festas elas foram importadas da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, exatamente no século XVI, no século onde começaram as embarcações, né, lá da Europa, de Portugal e de Espanha, aqui para a América, e mais precisamente para o nosso Brasil, e eles trouxeram também esse traço cultural das festas chamadas joaninas. Primeiro se chamaram festas joaninas, depois festas juninas. E essas festas, como todo mundo sabe, elas possuem um cabedal muito forte, de um apelo muito forte à Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela enaltece a figura de santos, como Santo Antônio, que é comemorado no dia 13 de junho, São João, que é comemorado no dia 24, e São Pedro, que é comemorado no dia 29 do mês de junho. E essas festas, elas têm um caráter religioso, mas também elas trazem as danças, as famosas quadrilhas, elas trazem uma culinária espetacular, deliciosa, né? É uma comida maravilhosa. Geralmente nós sabemos que feitas as comidas à base de milho, né? Milho é o ingrediente principal, e elas encontraram um terreno fértil exatamente no Nordeste brasileiro. Embora que o São João é bem comemorado também no sul do Brasil, em outras regiões, mas que há as suas diferenças. Eu noto que o São João do Sul ele é bem diferente do São João comemorado aqui no Nordeste. Então a festa bonita é uma festa estilizada, que as pessoas ficam bonitas, há a figura do matuto, né? Mas não é no tom pejorativo. Existem as famosas quadrilhas matutas. As cidades aqui do interior do Nordeste, elas se rivalizam, né, também na questão de quem tem o melhor São João, como a cidade de Caruaru e a cidade de Campina Grande, e outras cidades também que estão se tornando polos. Eu acompanhei bem esse São João pela TV e pela internet, e várias cidades estão se tornando polo e estão atraindo cada vez mais
o público. Eu acho uma festa muito sadia, eu acho uma festa muito bacana, muito bonita, muito cheia de colorido e que vale a pena você participar, vale a pena você assistir e saber também que é um traço tão cultural, tão importante dentro dessa nossa cultura brasileira, que é uma cultura também importada, mas que quando chega aqui encontra um terreno mais do que bacana, mais do que interessante de se viver. Meus amigos, falamos hoje sobre 3 temas, 3 assuntos de atualidade. O primeiro sobre a guerra Irã-Israel, para vocês se inteirarem um pouco a respeito, saberem o porquê desse caldeirão tão fervente que é essa região. Falamos também sobre o Festival de Parintins e falamos também sobre as festas juninas, que se chamavam festas joaninas, mas são as festas juninas que são tradição no Nordeste brasileiro, tanto quanto o Carnaval. Está contado. Mais informações, busquem a web, busquem os livros nas boas bibliotecas, visitem as bibliotecas. Aos responsáveis pelas bibliotecas, eu digo, cuidem mais das bibliotecas, cuidem mais dos livros, cuidem mais da higiene das bibliotecas, para que possam atrair mais leitores. E até o nosso próximo vídeo, sempre em busca da boa informação na nossa revista eletrônica. Está contado.